Olá, boa noite. Boa Notícia recebe hoje o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Próximo a Lula, o sociólogo é o nome mais cotado para comandar o PT com a saída da presidente Gleice Hoffmann no meio do ano que vem. Edinho já foi ministro de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff, deputado estadual e está no 4º mandato como prefeito de Araraquara, obviamente em 2 ciclos diferentes, né? E é uma importante cidade do interior paulista. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Amanda, é uma alegria imensa estar aqui com você. Prefeito, como o senhor é um dos nomes mais cotados, ou o nome mais cotado para presidir o PT a partir do ano que vem, já pega o ciclo eleitoral de 2026, eu queria começar essa entrevista com o senhor contando um pouco da sua trajetória, como entrou no PT e como construiu sua carreira política. Olha, Amanda, é uma longa trajetória, né? Eu me filiei ao PT em 85, né? Eu sou oriundo dos movimentos da Igreja Católica, dos movimentos de juventude, né? Meados da década de 80, todos nós vivíamos aquela efervescência da teologia da libertação, a igreja voltada para as questões sociais, e eu sou fruto disso, né? Entro no PT em 85, depois, ainda muito jovem, já participo da coordenação da campanha do Lula em Araraquara e região em 89, depois me elejo vereador em 92, assumo em 93, cumpro 2 mandatos, me elejo prefeito a primeira vez em 2000, né, assumo em 2001, cumpro 2 mandatos, depois me torno presidente do PT no estado de São Paulo, eleito também pelos filiados em final de 2006, também cumpro 2 mandatos e me elejo deputado estadual em 2010, né, aqui pelo estado de São Paulo. Depois coordeno a campanha da presidenta Dilma, participo da coordenação em 2014. Em 2015 assumo como ministro da Comunicação Social e pós golpe da presidenta Dilma volto à prefeitura, à cidade de Araraquara e me elejo em 16 para 1 mandato e me reelejo em 20, né, durante a pandemia, né, cumprindo aí os 4 mandatos. E em 22 também participei da coordenação da campanha do presidente Lula, junto com o deputado Rui Falcão, na área da comunicação. E eu lembro que na formação do Ministério, seu nome chegou a ser aventado para ocupar a SECOM, conforme o senhor tinha ocupado na época da Dilma, no governo Lula. Acabou não acontecendo, o senhor continuou na prefeitura de Araraquara e hoje é o nome mais cotado para presidir o Partido dos Trabalhadores. Por que o seu nome é o melhor para encarar essa missão, prefeito? Olha, primeiro, Amanda, é importante que se diga que a minha posição, e eu tenho dito isso a todo momento, é que quem constrói o processo sucessório é a presidenta Gleice, né? Eu acho que seria um equívoco se não fosse ela a protagonista desse processo. E eu tenho respeitado muito isso. Claro, tenho conversado, tenho dialogado. Sempre, isso não é de hoje, né? Sempre a imprensa me chama para participar, como eu estou aqui, né, opinando sobre política, mas claro que institucionalmente eu vou respeitar aquilo que a presidenta Gleice determinar como processo. Eu penso que o Partido dos Trabalhadores vive um momento importante da sua vida, porque nós elegemos o presidente Lula em 22, certamente essa é uma vitória política sem precedentes, olhando o processo histórico em que isso aconteceu. Mas, claro, nós também temos desafios imensos, desafios que, na minha avaliação, vêm se caracterizando na sociedade brasileira e o PT, como o partido mais importante, na minha avaliação, do Brasil, do ponto de vista histórico, institucional, claro, respeitando todos os demais partidos, mas nenhum partido tem a trajetória, tem a solidez, né, tem essa longevidade organizativa como o PT tem no Brasil. Claro, o MDB também tem um processo semelhante, mas o PT, do ponto de vista da centro-esquerda, é o partido mais importante do Brasil e é o partido de esquerda mais importante da América Latina. Mas temos desafios. Em 2013, eu penso que a sociedade brasileira, com junho de 2013, já passava ali, né, a nos dar um recado que a gente, claro, não leu
corretamente. Alguns setores do PT ainda refletiram diante do que representava junho de 2013, mas absolutamente nenhum dirigente conseguiu dimensionar o que representava aquilo. Todos nós empolgamos com junho de 2013 achando que era um movimento, e originalmente era, de melhoria dos serviços públicos, mas depois nós vimos um movimento onde você não podia ter bandeira de sindicato, você não podia ter bandeira de movimento social, você não podia ter bandeira de partido. Então ali já tinha um sintoma de algo antissistema que vinha sendo gestado na sociedade brasileira e foi para as ruas em junho de 2013. Depois nós vimos aquela mobilização de junho de 2013 parir movimentos sociais de direita, o Vem para a Rua, MBL, uma série enfim, eram movimentos de direita. Esses movimentos foram importantes, do ponto de vista político, deram sustentação ao golpe da presidenta Dilma em 15, e 16, que se configura em 16. E se aliaram à Lava Jato, porque paralelamente a gente tem a Lava Jato no meio jurídico, que assume um caráter político também. Junho de 2013, portanto, caracteriza o movimento antissistema. Depois, em 16, nós vimos, claro, no contexto da Lava Jato, de todas as manipulações, nós vimos o PT ter muita dificuldade nas eleições de 2016. Nós reduzimos drasticamente a nossa participação nas prefeituras. Em 18, esse sentimento antissistema se materializa, na minha avaliação, na eleição do Bolsonaro, um candidato que tinha 16 segundos de tempo de televisão, que não tinha partido, que não tinha coligação, mas se torna a materialização do antissistema, ele, um deputado por quase 30 anos. Mas ali se materializou o antissistema. Eu penso que depois, em 20, a pandemia, isso arrefeceu um pouco, não drasticamente, mas claro que a sociedade estava mais preocupada em derrotar a pandemia, em derrotar o vírus, do que com a polarização política entre sistema e antissistema. Mas ali, não que a gente tenha diminuído essa tensão, mas ali deu, na minha avaliação, a sociedade achou um ponto de união. A sociedade brasileira, que foi a luta contra a pandemia. Mas em 22 nós vimos a polarização novamente se materializar, e eu até dialogo fraternalmente com algumas lideranças do PT que dizem assim, mas será que é polarização? Ou não é um processo de politização que está se dando? Eu não acredito, sinceramente, que a sociedade brasileira tenha se politizado tanto. Eu não acho que os setores que hoje se mobilizam para essa coisa antissistema, vai para a rua, tanto é que a gente vê, às vezes, entrevistas das pessoas que estão nas ruas, muitas vezes elas não têm concepção do que elas estão fazendo ali, qual é a bandeira, mas é uma coisa meio de lutar contra o que está aí. E nós vimos depois... E se caracterizou isso como um movimento internacional, não é só um movimento no Brasil. O mundo vive uma guinada da sociedade à direita, muito sustentada por essa coisa do antissistema. E para eu não me alongar muito, Amanda, mas é importante, eu penso que tem muito reflexo também da crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008, ela não passou. Se nós formos fazer um paralelo histórico, ela é muito semelhante à crise econômica de 29, que se prolongou até o pós-Segunda Guerra Mundial. E essa crise econômica de 2008, que ela é prolongada, ela derrota o conceito da globalização. Aquela concepção de que o mundo seria organizado pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, E que todo mundo teria seu lugar ao sol, eventualmente, que essa riqueza seria de alguma forma distribuída, que o mundo ficaria mais rico, as pessoas ficariam mais ricas. Mas que não tinha mais organização em formato de países, Seria a economia, seria organizada internacionalmente, de forma globalizada e
e se diluiu muito. Eu acho que ela pune muito severamente as gerações mais jovens, né? Quem estava ingressando no mercado de trabalho. Eu lembro desse efeito claramente na Europa, na Espanha, quer dizer, uma legião de desempregados entre quem havia acabado de sair da faculdade, se formar. Junho de 2008, é exatamente isso que você retrata, no mundo todo, derrota o conceito da globalização. A globalização ela é derrotada como forma de organização social. E nós temos a retomada do conceito de Estado Nacional. Só que dessa vez, um Estado Nacional é um nacionalismo de direita, sim, xenofóbico. E junto com o racismo e a xenofobia, vem junto toda uma agenda muito conservadora. Né? A questão da homofobia, a questão da não ascensão social, ou seja, aquele ditado, né, que no Brasil é tão comum: se falta farinha, primeiro o meu pirão. E eu acho que a demonização da política e do Estado, né? Sim, que é isso. De 2008 para cá, a classe média se empobrece, os setores médios da sociedade se empobrecem. Aqueles que tinham ascendido com o Lula no poder, que era a classe C, lembra? No Brasil, quantos milhões ascenderam a classe C? No Brasil e no mundo, né, Amanda? A classe média viveu um momento de bem-estar, de perspectiva de melhora. Tinha um efeito rebote muito grande. Capacidade, né, de consumo. Então, eu penso que esse empobrecimento, ele gera uma classe média muito conservadora. E ressentida. E muito antissistema. Porque ela vota e a vida dela não muda. Se a globalização ela é derrotada como forma de organização, a economia continua cada vez mais globalizada, né, a forma de organização da economia, mas principalmente a economia financeira, o que leva a uma concentração da renda. Então, você tem uma concentração da renda, você tem as grandes corporações cada vez mais ricas, né, você tem os mega bilionários surgindo, né, num movimento de profunda globalização, da financiarização da economia e de concentração da renda. E talvez isso tenha se aprofundado na pandemia também, porque aí depois vem todo o processo inflacionário que puniu os trabalhadores, mundo afora, Estados Unidos, Europa, e agora... Como resposta à recessão gerada, aprofundada, porque ela já vem da crise de 2008, sim, aprofundada pela pandemia, né, você tem um processo inflacionário, porque você tem, inclusive, né, nós vimos os Estados Unidos fazer isso, o Biden fazer isso, você tem... passa a se imprimir, né, papel moeda. E planos de gastos gigantescos. Ou seja, né? Você pega a política monetária, expande a política monetária, o que evidentemente gera processo inflacionário. Então, eu estou te dizendo isso porque eu acho que o Brasil vive algo que o mundo vive. Nós paramos em 22, eu quero dizer a você que 24, eu penso que se materializa politicamente esse descontentamento, essa descrença, esse sentimento antissistema. E o que era, Amanda, um sentimento antissistema dos setores médios, ele desce andar abaixo e ele contamina os setores médios populares. As classes mais baixas, né? De 2 a 5 salários mínimos. Então, por esse processo que o senhor está me descrevendo, isso é muito sério, eu acho que para os partidos de esquerda terem em mente, é que 2022 é que foi um ponto fora da curva. Talvez com a volta do Lula, premidos ainda pelos efeitos da pandemia, pelo antibolsonarismo, o Lula conseguiu se eleger. Mas em 24, esse processo de direitização, antissistema, antipolítica, continua, o que isso Amanda, aponta para frente. A gente, às vezes, né, e até por essa coisa meio imperialista, a gente, às vezes, tem muita resistência à forma cultural e à expressão cultural e à forma, né, de organização da sociedade americana. Nós, assim, principalmente a esquerda, a centro-esquerda, tem uma coisa meio, olha, não é isso que nós queremos, a gente quer uma outra coisa. Mas eu vou te dizer, nós somos muito parecidos. Então, o senhor está preocupado, né? Nós somos muito parecidos. Porque com a vitória do Trump lá, o senhor... Não, essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Vamos lá. Nós somos muito parecidos com a sociedade americana, até porque a nossa formação... Nós temos uma vida política, uma história política distinta, mas a nossa formação
enquanto nação, é muito semelhante. São duas nações formadas, né, primeiro por um processo de ocupação. Aqui, né, Portugal, lá a Inglaterra. Mas depois, um longo e importante processo de imigração. Né? Nós somos dois países formados por imigrantes. Então, que tem, portanto, uma formação social e econômica muito semelhante, claro, com uma cultura política distinta, mas é impressionante como nós nos movemos de forma muito semelhante. Tem uma correlação, porque né? O Trump grande. perde as eleições para os democratas pela postura dele na pandemia. Uhum. Por mais que depois, na reta final, ele tenha procurado corrigir, mas ele errou muito na pandemia. E, claro, aqui no Brasil, né, não tem essa polarização republicanos e democratas, mas tem a polarização que se cria entre sistema e antissistema, mas também nos Estados Unidos tem muito sentimento antissistema e é isso que faz com que o Trump retorne agora. Né? Mas aqui nós ganhamos eleições em 22, primeiro porque era o Lula, porque era a figura emblemática do Lula e tudo que ele representa. Depois, pelo amplo campo democrático que nós construímos. Né? Ou seja, se tornou um movimento da democracia brasileira contra o que representava o Bolsonaro, mas principalmente pelos erros que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Ou seja, a sociedade brasileira se polariza e nós ganhamos por 2 pontos percentuais, né? Um pouco mais de 1 milhão de votos. Né? Margem muito estreita, né, prefeito? Menos de 2 milhões de votos. Mas principalmente, né, eu acho que do lado do Bolsonaro, o grande erro dele foi o erro que ele cometeu na pandemia. Então, eu digo isso porque em 24, da mesma forma que, né, os democratas perdem os Estados Unidos, muito por perderem os setores populares, que historicamente sempre foram setores que deram sustentação aos democratas. Os trabalhadores, né, os blue-collar workers, que são os trabalhadores industriais. A classe média trabalhadora. Sim. No Brasil, claro, a nossa situação econômica é diferente, a nossa classe trabalhadora é diferente, os nossos setores médios são bem diferentes. Mas do ponto de vista do sentimento, da expressão política, é um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o senhor acha que pode ser um recado, que é um recado? É um recado, porque quando esse antissistema contamina os setores populares das periferias, nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção. E quando nós vimos também setores importantes da juventude da periferia ser cooptado por esse sentimento antissistema. Então, eu digo isso porque o desafio do PT, o desafio da centro-esquerda, o desafio da esquerda, o desafio do campo democrático, na minha avaliação no Brasil, é entender efetivamente o que está acontecendo com a sociedade brasileira. O senhor acha que o PT está entendendo? Ou porque o senhor fez um diagnóstico muito claro, um breve relato histórico, concordo inteiramente com o senhor, acho que o senhor está no caminho certo. Agora, onde é que o PT está errando? Está errando na comunicação ou está errando na agenda, na pauta? O PT, Amanda, ele tem cultura política, ele tem história política para, talvez, né, não estou aqui dizendo que os outros partidos não tenham, do campo democrático. Mas o PT tem história política e tem cultura política para interpretar isso que está acontecendo. Nós precisamos nos debruçarmos sobre as eleições de 24 e não é debruçar de forma rápida, fazendo leituras rápidas. Eu penso que a gente tem que aprofundar o que aconteceu em 24. Eu penso que nós temos que fazer pesquisas qualitativas. Nós temos que entender como, por exemplo, a dificuldade que nós tivemos nas capitais do Nordeste, que são... Em todas as capitais, né? Com exceção de Fortaleza, mesmo em Fortaleza, o Evandro Leitão ganhou por uma margem mínima, podia muito bem ter perdido. E qual é a leitura? É onde os setores médios são extensos. O PT perde.
Nós tivemos dificuldades. Vocês ganham mais nos rincões, né? Onde tem uma periferia, trabalhadores até 2 salários mínimos. O que a eleição de 24 mostrou, nós ganhamos. Onde você tem, né, uma massa grande de trabalhadores, né, dos setores, aquilo que a gente chama de D e E, né, setores mais populares, mas nós tivemos dificuldade onde a classe média ela tem peso na formação social. E tem uma coisa em 24 que se institucionalizou, que é importante a gente entender também, que é a reeleição. A sociedade brasileira ela gira para um conservadorismo que ela só troca se o prefeito, ou por algum fator local, muito específico, ou se o prefeito ou a prefeita tiver ido muito mal. Sim, a gente viu em 2024, o índice de reeleição foi histórico, né? O maior da história. Mas 80%. É um sentimento meio assim, olha, eu não quero mexer muito, eu não quero muita mudança. Mas isso não vale automaticamente para a eleição presidencial, né? Não, porque aí eu acho que são outros indicadores e outra eu penso assim, lógica. Que uma parte também vale, que a sociedade ela quer a continuidade, né? Ela quer poder enxergar o que vai acontecer, ou seja, ela não quer ficar no escuro. Não, isso eu consigo enxergar. A outra coisa, eu não sei bem o que é. Mas, claro, quando ela tem a oportunidade de mudar, ela diz assim, olha, é preciso mudar, e isso se dá muito na troca de comando, ela está escolhendo muito mais os candidatos de direita. Então, eu penso que essa questão do antissistema, na minha avaliação, é o grande desafio que nós temos que entender como é que isso se forma. A gente sabe que começa em junho de 2013. Eu poderia dizer para você, né, repito, o PT, na minha avaliação, é o partido que mais está preparado a fazer essa leitura pela sua vida orgânica, pela sua estrutura orgânica, pela sua implantação nacional, né? Por ele ser um partido muito nacional. Mas ele está perdendo a conexão com esse trabalhador, né? Aí, prefeito, eu te pergunto, qual é a agenda do PT para esse trabalhador de classe média? E eu entendo que o senhor está chamando de classe média quem ganha acima de 2 salários mínimos, né? Porque para os pobres, você tem os setores médios, você tem os programas sociais, Bolsa Família, BPC, isso está muito claro. Qual é a agenda do PT para os setores médios urbanos? Você tem os setores médios, que é a família que junta o salário e dá 10 mil reais, você tem o profissional liberal, que chega aí a 15 mil reais, o cara bem remunerado, enfim, as profissões bem remuneradas. Eu estou dizendo que esse setor ele já estava muito caracterizado como antissistema. O que eu estou dizendo é que a família que junta o salário para dar 5 mil, 7 mil... Exatamente, é o Uber, é a manicure, esse também vocês estão perdendo. Também, em 24, nós temos um sinal de alerta, né? Mas eu estou dizendo que o PT tem condições de fazer essa leitura. Mas como é que reconquista? Qual o antídoto? O senhor tem... Eu não teria... Imagina, né? Seria muita arrogância da minha parte eu dizer que eu tenho o antídoto. O que eu penso, repito, é que o PT tem condições de fazer essa construção coletiva, fazer essa interpretação coletiva. Mas alguns desafios, para mim, estão colocados. Primeiro, nós defendemos o Estado. E não há como nós não defendermos o Estado, Amanda. Claro. Nós defendemos o Estado porque nós sabemos que o Estado é quem tem condições e tem instrumental para construir a igualdade, para combater a desigualdade, para fazer com que o Brasil seja um país de igualdade de oportunidades. Então, não há como nós não defendermos o Estado. Mas é que esse cara do Uber, do MEI, também não quer saber do Estado. Ele acha que o Estado cobra muitos impostos e não dá nada em retribuição, não retribui. Essa é a reflexão. E também nós defendemos o judiciário, porque a gente sabe que, ao contrário do que a direita fica propagando o enfraquecimento do judiciário, se não tiver judiciário, é a terra de quem pode mais chorar menos. É a terra de quem pode mais chorar menos. Nós não queremos a terra de quem pode mais chorar menos. Nós queremos as instituições que possam fazer as mediações e garantir o direito do cidadão, garantir os direitos individuais, garantir que a sociedade tenha a regra e tenha a norma. Então, nós defendemos o judiciário. O que eu penso, Amanda, é que existe, essa é uma reflexão importante, existe um distanciamento, e não é no Brasil, é no mundo, entre o Estado e a sociedade civil. Esse distanciamento ele é crescente, a sociedade perde a crença na democracia representativa porque a sociedade vota, a vida não muda e a sociedade começa a ter uma leitura da política
como um instrumento de benesses, de regalias, de enriquecimento pessoal. E a extrema-direita se junta a essa parcela da sociedade nessa concepção. Ela também se coloca contra o Estado de forma contraditória, porque ela se beneficia das mesmas regalias, exato, dos mesmos privilégios. O que eu penso que nós, do campo democrático, nós temos que defender urgente uma reforma de Estado que aproxime o Estado da sociedade civil, que diminua esse distanciamento entre Estado e sociedade civil. Ou seja, nós temos que criar instrumentos de controle maior da sociedade civil sobre o Estado. Mas como é que é isso? Traduza em algo prático para a gente visualizar, vislumbrar. Por exemplo, eu penso que hoje nós podemos ter a sociedade civil organizada tendo o direito de participação de forma mais efetiva. Quando eu olho para o município, já que eu sou prefeito, por exemplo, eu enxergo o orçamento participativo, onde a sociedade discute, debate orçamento e escolhe o que é prioridade. E plebiscitos, referendos, as conferências, de participação eu acho direta. Que a gente democratizar mais o processo decisório. Então, por que a sociedade não pode decidir a destinação dos recursos públicos? Por que a sociedade não pode debater o que é prioridade para a sua região, para o seu estado? O presidente Lula fez isso o ano passado com uma imensa conferência de participação popular, discutindo o plano plurianual, discutindo a formação do orçamento. Eu acho que uma experiência riquíssima, mas ela não pode parar, ela tem que ter continuidade. E penso que os estados, os governadores que estão preocupados com esse distanciamento também podem fazer o mesmo. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos experiências, inclusive desenvolvidas por governadores que não... O PT nunca governou o estado de São Paulo, por governadores democratas que faziam... liderado pela Assembleia Legislativa, que faziam as audiências públicas regionais para discutir prioridade. Só que isso tem que ser mais deliberativo, talvez. Entendeu? Essa prioridade, ela de fato está no orçamento. Chamar a sociedade civil para participar mais dos processos. Tem que ser mais consultada ao longo do ano. Outra coisa, eu acho que esse é um desafio, não é simples. Eu não estou aqui simplificando os processos, mas eu estou falando de ideias como prefeito, de experiências que eu vivi como prefeito, que democratiza o processo. E também, Amanda, eu penso que nós temos que debater urgentemente uma reforma política eleitoral. Nós estamos... essa descrença na democracia representativa, ela é grave. Que essa reforma política, na verdade, ela acontece, a reforma eleitoral todos os anos, mas sempre se traduz em mais benefícios para os partidos, por exemplo, mais dinheiro, mais fundo, mais perdão de dívidas. Não, o que eu digo é do ponto de vista de nós chamarmos a sociedade para debater. Não pode a gente ter o processo eleitoral hegemonizado por influencers. Isso é o fim da democracia, onde o indivíduo ele tem mais peso que um partido. Porque onde a democracia minimamente se estabiliza, por mais que ela esteja em crise, é onde você debate propostas coletivas. Fortalecer o sistema partidário, mas como é que você enfraquece os influenciadores? Eu acho que tem que ser votação em lista. Nós temos que retomar no Brasil a votação em lista e não pode ser uma bandeira, isso é uma bandeira da esquerda, centro-esquerda, não, tem que ser uma bandeira dos democratas. Quer dizer, você vota no partido e o partido faz a sua lista. E o partido vai debater. O partido vai debater. Mas aí você dá muito poder para os dirigentes partidários. Mas também, é preferível você dar poder para a estrutura partidária do que para um indivíduo. Um indivíduo, historicamente, quando você tem indivíduos fortalecidos, se leva ao fascismo. Levou ao nazismo. Então, eu prefiro os coletivos fortes, com legislação evidente, que a gente aprimora a legislação que modernize a estrutura de direção partidária, mas que a gente possa fazer o debate de projeto de país, de Estado, de cidade, onde os partidos tenham que ter propostas. E a gente possa debater essas propostas. Vamos fazer o voto em lista, fazendo aí como muitos defendem, que você
possa também priorizar a questão regional. O voto distrital, o distrital, né? Sempre é uma coisa discutida. Eu não sei se é distrital do conceito está aí, mas o voto mais regionalizado, que a gente possa fazer a eleição regionalizada. Que aí você aproxima, né, o eleitor do seu representante. Pode ser um distrital misto moderno, digamos assim, mais modernizado. Mas eu penso que a gente tem que fazer um debate no Brasil de fortalecimento dos partidos, e os partidos têm que ter proposta. Quando você vota no partido A, você sabe que você está votando naquela proposta. O partido B é aquela outra proposta, o partido C é a outra proposta. Mas não é possível que a gente caminhe para o enfraquecimento da democracia e no fortalecimento de figuras, né, que muitas vezes você não sabe o que pensa. Agora, prefeito, tem uma outra, além da parte econômica, tem uma parte também que o PT patina muito, que é na pauta de costumes e também na segurança pública. Muitos desses trabalhadores aos quais o senhor se referiu são evangélicos. O PT tem uma dificuldade enorme em fazer uma ponte com os evangélicos. A minha pergunta é, como o PT poderia construir essa ponte com o mundo evangélico, que vem se tornando, está caminhando para se tornar majoritário? E outra coisa, com a segurança pública também, porque muitas vezes esse trabalhador vive numa região periférica assolada pela violência e ele quer o bandido na cadeia. Ele não quer esse discurso da esquerda, que a direita pensa, é o discurso dos direitos humanos, que beneficia bandido. Ele quer uma solução para a segurança pública. E na pauta de costumes, ele tem uma visão mais conservadora do mundo. Então vamos lá. O que eu penso? Nós não precisamos abrir mão da pauta de costumes, Amanda. Eu acho que a gente eles chamam de identitária, né? Eu acho que a gente pode continuar defendendo costumes do ponto de vista dos direitos individuais. Estou dizendo aqui, as pessoas têm que ter os seus direitos garantidos. Nós não podemos abrir mão disso. A sociedade moderna, democrática que nós queremos é a sociedade onde todos têm os seus direitos garantidos. A sociedade que caminhe para a igualdade de direitos. Nós não podemos retroceder em relação a isso. Seria um equívoco. O que eu penso que a gente tem que debater com a sociedade os problemas reais da sociedade. Aí você me traz o problema da segurança pública. Eu digo isso e como prefeito, eu debati muito isso na minha cidade, debato isso nas oportunidades que eu tenho. Claro que nós queremos programas sociais, nós queremos que a gente evite que o menino, que a menina possa escolher o caminho da criminalidade. Eu penso que uma das bandeiras do PT, da esquerda, da centro-esquerda, dos partidos democráticos tem que ser a universalização do ensino integral. Acho que a gente tinha que pegar isso como uma bandeira. Nós defendemos a universalização do ensino integral. Mas em questão de segurança pública, então, o PT defende eu vou chegar o quê? aí. Então, quando a gente defende que a menina e o menino da periferia, dos bairros periféricos, tenham direitos, nós temos que continuar defendendo. Claro. Que eles tenham igualdade de oportunidades. Agora, também, o trabalhador, que muitas vezes ele, a esposa, o filho, todos se juntam, né, fazendo uma renda e compram um micro-ondas novo, né, vai lá, compra um aparelho de televisão novo, aí ele sai no final de semana, volta, não tem tudo nada, isso foi roubado. né? Como que isso foi furtado? Como que isso não é um direito do trabalhador? Como que nós vamos dizer que ele não tem o direito a ter um celular? Às vezes o jovem, né, a jovem trabalha o mês inteiro para lá comprar um celular melhor, aí está na rua, alguém chega e leva o celular embora. Isso não é um direito também do trabalhador e da trabalhadora? Tem que enrijecer a legislação penal, tem que tornar... Não, acho que, primeiro, eu vou dizer, o prefeito de uma cidade como eu, que é a segunda cidade menos violenta do Brasil, que é Araraquara. Por exemplo, a minha guarda municipal não é armada. Eu não tenho guarda municipal armada. Mas eu tenho, talvez, um dos melhores sistemas de segurança preventivo, falo aqui sem nenhuma arrogância, talvez um dos mais eficientes do estado de São Paulo, que é um sistema monitorado. Nosso sistema ele é monitorado por câmeras próprias e nós criamos um programa chamado, que é um coronel da Polícia Militar, que foi meu secretário de Segurança Pública. Um coronel, o coronel João Alberto, que é um coronel extremamente moderno, com a concepção de segurança pública muito moderna, que é um programa que chama Câmara Cidadã. Então, a câmera da frente da sua casa, você disponibiliza as imagens para mim. Nós vamos integrando as imagens.
Então, você tem um sistema de segurança que ele é muito eficiente, você tem um sistema de inteligência criado, claro, o Araraquara precisa modernizar ainda mais, mas você tem um sistema de segurança extremamente moderno criado, isso combate a impunidade. Quando você combate a impunidade, você melhora a segurança e ainda mais, o nosso diálogo com a Polícia Militar ele é excelente, o nosso diálogo com a Polícia Civil é excelente. O nosso gabinete de segurança funciona. Quer dizer, não dá para demonizar essas forças policiais. E com os evangélicos? O senhor falou da trajetória sua na teologia da libertação, na juventude católica. Por exemplo, em Araraquara eu converso muito com os evangélicos, eu dialogo muito. Mas o PT não dialoga, Mas nós temos que dialogar, E como faz isso? Você tem um ministro evangélico, participar de cultos? Tudo isso eu digo, se eu vou numa missa, por que eu não posso ir no culto? Por que eu não posso ir numa cerimônia de religião afro-brasileira? Você acha que o Lula teria que participar mais de cultos, por exemplo? Se te fizer bem. Por exemplo, eu sou convidado em Araraquara para alguns eventos importantes para os evangélicos, eu vou. Porque eu acho importante eu estar presente na vida da minha cidade. Eu participo, por exemplo, dos encontros das religiões afro-brasileiras, porque eu acho importante a vida da minha cidade, e esse é um evento importante para a vida da minha cidade, eu tenho que ir. Agora, eu penso o seguinte, nós temos que aproximar, Amanda, eu digo isso com muita tranquilidade, se eu sentar numa roda de evangélicos, tiver a oportunidade de conversar sobre o modelo de sociedade que o PT defende, que é uma sociedade igualitária, que as pessoas têm o direito à alimentação, que as pessoas têm o direito à vida plena, que as pessoas têm o direito à felicidade, né? Não é diferente da concepção que os evangélicos têm. Eu sei, tanto é que os evangélicos votaram e participaram de governos petistas, mas o problema é que agora as pessoas estão nas redes sociais ouvindo a história dos banheiros transgêneros, mas isso aí eu acho que cada vez mais preocupados com o que os filhos vão aprender nas escolas. Cada vez mais isso vai perder força, porque não tem lastro na realidade. O presidente Lula é a terceira vez que governa o Brasil, né, e talvez seja o presidente que mais fortaleceu a família. Talvez não, é o presidente que mais fortaleceu a família. É o presidente que mais fortaleceu o direito da criança, o presidente que mais fortaleceu o direito do adolescente. Então, essa sociedade cristã que os evangélicos defendem, ela é muito próxima do que a gente defende. O que nós precisamos é dialogar. Eu digo o seguinte, ninguém muda nada do lado de fora, a gente muda as coisas quando a gente está do lado de dentro. Então, essa resistência ao PT que os evangélicos têm, se a gente está convivendo com eles e conversando, e dialogando, e se tem evangélico se filiando ao PT, se tem evangélico entrando no PT, se tem evangélico sendo candidato pelo PT, essa falsa divergência vai se diluindo, né? Acaba. Então, agora, prefeito, só mudando de assunto, porque é uma entrevista longa, mas está acabando e a gente precisa passar por vários temas. Quando o Lula não condena com veemência, por exemplo, uma ditadura como a do Maduro na Venezuela, ou coloca Zelensky e Putin como dois lados da mesma moeda, como se não houvesse um agressor claro que invadiu o território de outra nação, no caso a Rússia invadindo a Ucrânia, isso não aumenta a rejeição do PT? O senhor acha que não cria um terreno fértil para a direita pintar e bordar? E uma contradição entre a democracia que o PT defende no Brasil e não defende em outros países? O presidente Lula é um homem extremamente democrata em si, né? Aquele que respira a democracia. Mas ele não condena o Maduro. Ele está em divergência com o Maduro tem atacado as posições do presidente Lula. Mas por que ele não fala com todas as leis? O senhor acha que a Venezuela é uma ditadura? Eu acho que a Venezuela não é uma democracia, tenho dito isso em todo lugar. A Venezuela é uma democracia? Não é uma democracia. Não é uma democracia, tá. Eu tenho dito isso, é evidente que não é uma democracia. Certo. E acho que a gente... Agora também, por outro lado, nós temos que denunciar todas as retaliações, porque não é o Maduro, é o povo venezuelano que tem sofrido retaliações. Os embargos à Venezuela, os embargos a Cuba. Também nós vamos ficar quietos diante disso? Não podemos ficar quietos. Se a gente valoriza a democracia e nós queremos a democracia como um valor efetivo, nós também não podemos concordar com os embargos que geram fome, geram desabastecimento, geram sofrimento do povo venezuelano. Mas o senhor acha que a posição do PT tem que mudar, por exemplo, em relação a esses países que claramente romperam
ultrapassaram a linha da democracia. O PT tem que ser um partido que defenda a democracia, como nós sempre defendemos. O PT nasceu defendendo a democracia. Em qualquer parte do mundo. É evidente, o PT, ele nasce questionando a ditadura militar. Então, se o senhor estiver na presidência do PT... Mas o PT assinou o manifesto ali, junto com o Foro de São Paulo, reconhecendo a eleição do Maduro. Toda vez colocam isso como uma contradição. Eu não estava na reunião. O contexto que essa deliberação foi tomada, evidente, então eu não vou dizer aqui se foi certo ou foi errado, qual o posicionamento naquele momento que foi construído. O importante é que o PT é um partido historicamente democrático. O PT nasce no combate à ditadura militar. O PT, inclusive, quando se cria, né, lá na sua origem, qual era a definição programática do PT, o PT nunca se alinhou a nenhum regime, porque nós sempre defendemos a democracia. Então, o PT não é alinhado ao regime A, ao regime B na sua origem, ao regime C, tudo aquilo que a gente vivia ainda na época do comunismo real de Estado. O PT nunca se optou por A, por B, respeitou sempre todos os regimes, porque eram lutas populares que instituíram aqueles regimes, mas o PT nunca definiu qual esse é o caminho. O PT sempre valorizou a democracia. Eu acho que a gente não pode abrir mão de defender a democracia em hipótese alguma. Então, o senhor tem uma posição claramente diferente do PT hoje, né? Acho que isso fica claro. Olha, eu vou chamar um intervalo bem rápido. Na volta, a gente vai falar sobre 2026 e eleição para a presidência da República. Não sai daí. Olá, o A Notícia está de volta com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, nome mais cotado para presidir o PT, Partido dos Trabalhadores, a partir do ano que vem. Curta e grossa, prefeito, Lula será candidato à reeleição em 26? Penso que sim, candidatíssimo e candidato muito forte para nós darmos continuidade a toda essa reconstrução do Brasil que nós estamos vivendo. Ele está disposto? Tem muita gente que compara por causa da idade ao que aconteceu com Joe Biden nos Estados Unidos. Ele tem a disposição, a vontade, o desejo político de continuar? Eu não sei qual é a rotina de vida do Biden. Eu sei do presidente Lula. O presidente Lula vive certamente nos melhores momentos da sua vida, do ponto de vista pessoal, né? Muito feliz. Um homem que faz atividade física todos os dias, com a saúde impecável. Até outro dia eu brinquei com ele que a queda que ele teve no Alvorada, um menino de 17 anos, de 15 anos também teria, né? Que foi um acidente bobo, né? De um móvel que ele foi sentar e teve uma queda, mas que qualquer um ali naquele momento cairia. Então não tem nada a ver com a condição de saúde dele, ele está super bem, forte, disposto, né, com uma lucidez absurda. Teria outro candidato no PT? Hoje não. Hoje o PT não tem outro candidato a não ser o presidente Lula. Nós temos várias lideranças que eu penso que despontam aí de forma brilhante, que eu tenho muita admiração. Como quem, prefeito? Porque o PT é muito criticado por não formar novas lideranças e por depender excessivamente só do Lula. Imagina, eu penso que o ministro Fernando Haddad é uma liderança muito sólida. O ministro Camilo, é uma figura que eu admiro muito. Camilo Santana, acho que hoje é uma das lideranças mais fortes do Brasil. Nós temos governadores aí que têm conseguido ocupar espaços importantes, né? E que eu só ouço elogios. Nós temos lideranças nossas históricas. Você pega a Bahia, é um celeiro de líderes, né? Mas não são lideranças populares ainda, quer dizer, essas lideranças você pega precisam o Jacques ser formadas. Wagner, é uma liderança popular, o Rui Costa é uma liderança popular, né, que fez o sucessor. Não são nomes nacionais, né? Mas aí eles são nomes para 2030, né? Não, 26 eu é o acho que Lula. são lideranças que o PT tem construído nessa lógica de construção de lideranças. É porque a direita tem várias, né? Se a gente olhar só de governador, tem Tarcísio, Zema, Caiado. Nós também temos. Wellington Dias, nós temos Camilo Santana, nós temos, né, o Rui Mas Costa, ninguém nós sai, temos né, Jacques prefeito? Wagner. Esses governadores colocam, obviamente, porque você tem um vazio político, dado que Bolsonaro está inelegível. Nós temos uma liderança que ela é o eclipse puro, né?
que é o presidente Lula. E que seria o Bolsonaro na direita se ele não tivesse inelegível. Claro, não estou falando de duas grandes lideranças do ponto de vista populares. Histórico, o presidente Lula, toda vez que ele está no cenário, é evidente que todas as outras lideranças ficam menores, não tem como ficar menor. Agora, são lideranças sólidas que o PT tem construído. Mas, dado isso, de todo o processo histórico que o senhor descreveu aqui na primeira metade do programa, essa eleição de 2026, mesmo que seja o Lula, é uma eleição fácil ou não? Vai ser uma eleição muito difícil. Porque o senhor descreveu um processo da direitização do Brasil. E não significa que 26 repita 22 necessariamente, porque também aquele era um momento muito particular, saindo da pandemia em que o Bolsonaro foi muito mal. E 26? Eu penso que o presidente Lula, Amanda, ele tem reconstruído políticas públicas importantes e que vão surtir muito efeito. Eu penso que o presidente Lula, o que ele plantou efetivamente em 23 e está plantando em 24, nós ainda não colhemos. Mas para os mais pobres, né? Sim, de novo, falta a classe média. Eu vou chegar aí, é que eu estou dizendo, recuperando isso. Porque nós pegamos um governo que a gente muitas vezes esquece de dizer isso, né? Um governo com rombo, se nós pegarmos os 4 anos de Bolsonaro, de 600 bi, né? Tanto é que às vezes quando eu ouço a gente discutir os ajustes, parece que o presidente Lula pegou um governo com céu de brigadeiro, né? Parece que o presidente Lula, agora ele é obrigado a pôr todo o déficit que foi gerado ao longo do governo Bolsonaro para dentro em 2 anos. Mas é que naquele ano, em particular, no 22, até teve um superávit, Mas ele teve superávit, né? no último ano, agora olha o restante. Aí, outro dia, eu fui dar entrevista e falei assim, mas teve a pandemia. Mas todos nós vencemos pandemia. Prefeito venceu a pandemia, governador venceu a pandemia, né? O presidente da República também venceu a pandemia. Eu não estou dizendo que a gente não reconheça as dificuldades da pandemia. O que eu acho injusto é achar que o presidente Lula ele tem um curto espaço de tempo para pôr para dentro todo o déficit gerado nos últimos anos no Brasil. Inclusive, eu sou daqueles que defende, Amanda, que a gente deveria escalonar o combate ao déficit. Vamos 0,5% no primeiro ano, 1% no segundo ano, 1,5% no terceiro ano, para a gente poder mostrar para o mercado, com calma, que nós vamos combater o déficit. Quer dizer, o mercado não tem que ser demonizado. O senhor, por exemplo... Não, eu acho que nós temos... Porque o mercado... Mas é que o próprio Lula faz isso, né, prefeito? Na figura do Roberto Campos Neto. Mas ele está defendendo o governo dele. O mercado é a estrutura do capitalismo moderno. Você vai negar o capitalismo moderno? Você vai negar o capitalismo Não dá para brigar com o mercado, né? É isso que você está dizendo. Você pode até discordar do mercado, mas é a realidade do capitalismo do século XXI e que vai avançar. O que eu penso é que muitas vezes a gente tem que criar regras, a gente tem que criar normas para a gente fazer com que esse crescimento vertiginoso que a gente vive no mercado financeiro, eu não estou aqui demonizando, ele também represente um pouco de distribuição de renda, de investimento na produção, de geração de novas oportunidades, por mais que o mercado de trabalho tenha mudado tanto com a tecnologia da informação, as redes sociais hoje são instrumentos de produção de riqueza, a tecnologia, a inteligência artificial, a robótica, eu sei que tem uma nova forma de produção de riqueza, mas eu acho que é importante a gente também garantir, né, que uma parte da financiarização da economia, ela reflita também na produção de valor, porque só a produção gera valor, só a produção gera valor. Se nós não tivermos também um regramento, né, nós vamos viver um processo muito rápido de uma concentração de renda absurda. Prefeito, voltando que a gente tem menos de 5 minutos, só para a gente avançar até o final. Então, eu penso que o presidente Lula vai colher muito do que ele plantou. Acho que a política econômica do Fernando Haddad, ela aponta também para a gente viver momentos mais estáveis nos próximos anos. Qual será o momento em 26? Vai ser um momento mais difícil do que é hoje? Eu estou muito otimista com o momento de 26 do governo. Claro que a gente pode ainda enfrentar alguns debates que precisam ser enfrentados. Eu tenho dito isso para o presidente, ele sabe que eu penso isso. Por exemplo, a questão da moradia. A moradia não pode, por mais que Minha Casa Minha Vida seja muito importante, o maior programa habitacional da história do mundo, do planeta.
Mas nós temos que cuidar da moradia desse setor médio, que também precisa de ajuda, de financiamento. Que às vezes 20 mil, 30 mil de financiamento para ele. Começar. Para ele melhorar a casa, para ele melhorar a cozinha, fazer um quarto da filha que ficou moça, que não pode ficar dormindo, que ele não quer que durma mais com o irmão, que ele quer que tenha o espaço dela, melhorar a cozinha, melhorar o banheiro. Eu acho que a gente deveria ter um programa habitacional para esses setores. Eu acho que a gente deveria, o presidente Lula é o único presidente que tem autoridade para desenvolver um programa de universalização do ensino integral. A gente tem 3 minutos, eu não quero terminar antes da gente falar, porque a gente colocou o PT no divã, isso foi muito bom. A gente dissecou toda a história do partido. Agora, o que é importante a gente falar da tentativa de golpe? Na sua concepção, Bolsonaro será preso, que reflexos terá numa sociedade já tão polarizada? Eu acho assim, Amanda, é gravíssimo o que nós vivenciamos. Às vezes me choca uma certa normalização do que foi isso. A gente não pode normalizar, a sociedade brasileira não pode normalizar. As instituições brasileiras não podem normalizar. Que é aquilo, você que está me assistindo, que é contra o PT, que é contra o Lula, o vento que sopra para lá, depois sopra para cá. Eu acho que a gente tem que fortalecer as instituições do Brasil. Nunca na história brasileira a gente teve uma conspiração para matar o presidente, o vice-presidente e ministro supremo. Isso é inédito na história brasileira. Não é qualquer coisa. Isso não pode ser banalizado. E às vezes eu acho que a sociedade brasileira está meio anestesiada. Isso é gravíssimo, isso precisa ser combatido. A gente tem que aproveitar esse episódio e fazer com que a democracia brasileira saia mais forte, que as instituições brasileiras saiam mais fortes. E nós não podemos banalizar. A imprensa brasileira não pode banalizar, a sociedade brasileira não pode banalizar. Isso não é normal. E eu penso que a gente deveria aproveitar esse episódio como um episódio de fortalecimento da democracia, de fortalecimento das instituições, para que nunca mais o Brasil viva algo semelhante. Prefeito, então, agora, só para fechar mesmo a entrevista, se o senhor for eleito presidente do PT a partir do meio do ano que vem, o que o senhor vai fazer? Porque, por tudo que o senhor descreveu, a gente precisa virar um pouquinho esse transatlântico para chegar em 2026. Quais são os passos? Qual a sua mensagem final? Olha, Amanda, primeiro, volto aqui a dizer, eu vou seguir exatamente aquilo que a presidenta Gleisi construir como o processo da sua sucessão. Nós estamos ainda alguns meses para esse processo se definir. É evidente que muita coisa vai acontecer nesse período. Mas se eu tiver a oportunidade, em algum momento, de presidir o PT, primeiro eu penso que a gente tem que fortalecer muito o partido nos estados. Para mim, o grande desafio de 26 é o fortalecimento do PT nos estados. Não estou dizendo que o PT não esteja forte, ele tem que estar mais forte nos estados. A gente tem que, dentro dos estados, fazer uma política de regionalização, porque em muitos estados, por mais que os estados brasileiros eles tenham características, dentro dos estados, os estados são muito diversos. Né? Se você pegar mesmo o Nordeste, que nós temos uma cultura mais hegemônica, uma formação social mais hegemônica, econômica mais hegemônica, quando você vai para dentro dos estados, você tem diversidades regionais. Se a gente não conseguir enxergar as diversidades regionais, se a gente não conseguir enxergar o papel que os estados vão cumprir em 26, nós não entendemos nada dos desafios que nós vamos vivenciar. E o PT precisa caminhar um pouco mais para o centro, para estar mais próximo daqueles outros partidos aliados? O PT jamais vai caminhar para o centro, Amanda, porque o PT ele tem um vínculo muito forte com os setores populares, com os movimentos sociais, e o PT tem um pacto histórico com os excluídos, com aqueles setores mais empobrecidos. Então, o PT sempre vai ser um partido que vai lutar pela construção da igualdade. Mas o que eu penso que o desafio do PT no próximo período é derrotar o fascismo no Brasil. Nós temos que ter como centralidade derrotar o fascismo nas regiões, dentro dos estados, derrotar o fascismo nos estados, derrotar o fascismo no Brasil. Para isso, a gente precisa construir um campo democrático parecido com aquele que elegeu o presidente Lula em 22, se possível, mais forte que aquele que elegeu o presidente Lula em 22, porque aí nós vamos isolar o fascismo e começar a derrotar o fascismo. Se nós derrotarmos o fascismo, nós estaremos dando um passo fundamental para um projeto nacional que seja igualitário e que seja efetivamente democrático na essência,
Democracia do ponto de vista da expressão, da participação, mas principalmente democratizar também a nossa economia. Prefeito, muito obrigada por essa conversa. Sempre bom ter a sua participação aqui no É Notícia. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado. Bom trabalho, boa sorte. Muito obrigada a você também que ficou conosco até essa hora. Quinta-feira que vem tem um novo convidado. Uma boa semana. Até lá.